Pois então, se existe uma coisa que me prende a atenção em uma história é ela ser o mais fora da caixa possível. E enquanto o sentido da história for de cunho duvidoso, aí é que eu vou buscar mais a respeito, pois isso foi o que aconteceu quando eu comecei a ler o mangá mais recente do autor Hiroya Oko, que se chama Gigante. Essa obra acabou passando um tanto batido pelos leitores, assim como foi com Inuyashiki no começo, porém aos poucos foi ganhando mais espaço no público. Já com Gigante, as coisas foram muito diferentes. Houve muitos comentários de forma negativa dizendo que era uma obra sexista, que ofende as mulheres, que nada faz sentido, que é um monte de baboseira, que só tem sacanagem e mais um monte de besteira sem pé e nem cabeça. Pois se você quer mulher pelada, tem. Se você gosta de peito grande, tem. Se você quer uma situação de duplo sentido em que ensinou uma outra coisa, tem. Se você gosta de pés, tem uma splash page enorme com um pé na tua cara. Resumindo, um mangá que cheira unheta. Primeiramente, quando uma pessoa faz esse tipo de comentário sobre uma obra, seja qual for ela, independente da mídia, eu sempre vou ficar com o pé atrás até eu tirar minhas próprias dúvidas, pois se tem algo que me deixa indignado são comentários com colocações vazias e que apenas são ditos de forma a ofender o autor ou apenas a desvalorizar a obra da qual se está sendo criticada. E pensando nisso, eu decidi trazer esse vídeo explicando meus pontos de vista e minha opinião a respeito dessa obra que tem muita profundidade, mensagens e críticas muito diretas às indústrias cinematográficas, principalmente de cunho adulto, a mentalidade infantiloide de pessoas que não têm a menor noção sobre o que está acontecendo com as pessoas desse ramo, as redes sociais como um mecanismo de anonimato para covardes e pessoas de índole duvidosa, e muitas outras coisas que irei ponderando conforme eu for trabalhando nesses tópicos por aqui. Mas antes, não se esqueçam de apoiar o trabalho deste lobo solitário deixando o seu like e se inscrevendo no canal, pois é de graça e você não paga imposto por isso. Aliás, me sigam também lá no meu perfil do Instagram. Link aí no bolso! Hiroya Oko é um mangaka e desenhista que se consolidou em sua obra-prima Gantz e que vai ganhar uma republicação a partir de 2024 pela editora Panini. Esse autor gosta de cutucar em feridas muito dolorosas e que atinjam diretamente a um público que não tem noção mesmo do mundo em que vivemos, criticando desde religiões, comportamentos, indústrias midiáticas em geral, não perdoando nem mesmo editoras japonesas de mangá. Perfeito para mim. E nessa obra não é diferente. E nesse vídeo terão alguns spoilers sobre a história, porém eu não vou revelar nada sobre o final da obra e o que acontece lá. Pois eu acho importante dizer que essa é uma obra que ainda é fácil de ser encontrada, disponível, e ela é completa em apenas 10 volumes, então dá tempo de encontrar, corre lá, pois é uma baita história. E se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente debater isso e trocar uma ideia bem legal, pois isso já está acontecendo recorrente nos demais vídeos por aqui, certo? Então vamos lá. Em Gigantes conhecemos o personagem Reiyoko Yamada, que é um colegial de 17 anos e é filho de um cineasta. Ele é um garoto comum que gosta muito de filmes e cinema em geral e é muito envolvido com cultura pop e é fã número 1 de Papiko. Papiko, ela é uma atriz, porém é uma atriz de filmes adultos que não é tão famosa assim, mas ele vê algo de especial nela que não é descrito na história. Onde um certo dia ele acaba descobrindo que ela mora em um bairro próximo da sua casa e claro, ele se dirige até o local onde ela mora e se depara com alguns cartazes com as seguintes mensagens: a atriz no Papiko mora nesse bairro. Ela dá pra quem pedir. E vendo aquilo, ele imediatamente começa a arrancar todos os cartazes que ele encontra no caminho e no meio disso ele acaba encontrando quem? A própria. Papiko vê ele fazendo aquilo e pensou que era ele quem estava colando os cartazes, mas ele explica a situação toda e ele fala que é um grande fã dela e com isso ela o abraça. Ele, todo sem jeito, acaba retribuindo da mesma maneira e com isso Papiko quer agradecer ao rei por sua atitude. Vocês já pensaram coisas profanas aí, né, seus devassos? Essa é uma premissa muito comum dessas obras, o agradecimento. Para quem consome esse tipo de conteúdo já espera uma sacanagem agressiva aqui, né? Abraço, emoção, aquela excitação leve, e isso é tão sugestivo que a gente chega a acreditar que isso pode acontecer. Mas é aí que vem uma grande surpresa. Ela o leva para lanchar e é onde eles aproveitam o momento para conversar sobre a vida. Isso foi realmente uma surpresa sem tamanho para mim, pois o foco da história muda de ele preocupado com a situação dos cartazes para ela demonstrando a sua inocência e humanidade. Papiko é seu nome fictício, pois o seu nome verdadeiro é Chihiro Johansson, e ela é mestiça, pois sua mãe é japonesa e o seu pai era sueco. A partir daqui a gente começa a conhecer melhor sobre quem realmente é a Papiko. Ela não é só uma pessoa que ganha vida fazendo filmes adultos. Ela é alguém com problemas e dificuldades como todo mundo. Ela vive com o seu namorado tóxico e abusivo que vive nas costas dela ganhando seu dinheiro com jogos e apostas e pior, ele agride ela.
E ela tem que se defender sozinha desse covarde, porque a família dela, além de morar longe em outro lugar, também são um bando de sanguessugas que se aproveitam dos ganhos dela e criticam ela por estar nesse trabalho. E um dos seus maiores sofrimentos é a perda repentina de seu pai, que era alguém muito presente na vida dela, mas que acabou falecendo muito cedo. Sendo esse o maior motivo dela ter desencadeado problemas de ansiedade e síndrome do pânico, além também de ser alguém que lida com uma certa solidão. Sim, ela é uma pessoa que enfrenta problemas que nem muitas pessoas têm e também tem que aprender a lidar com isso no seu dia a dia. Ela tem o sonho de ser atriz em outros tipos de filmes, mas por ela não ter conseguido de momento, acabou tendo que optar por filmes adultos. E quando ela era criança, ela tinha o sonho de ter poderes igual ao Ultraman. Falando um pouco da aparência física da Papiko, sim, ela é uma mulher que chama a atenção. O corpo da Papiko a todo tempo é explorado, e não é por acaso que a personagem tem esses atributos como seios grandes, olhar inocente, o corte de cabelo mais curto e cor de rosa, mesmo que não apareça a cor no mangá, mas é descrito como essa, e toda a delicadeza de uma pessoa inocente com todas as suas vulnerabilidades. Isso serve para ilustrar que as pessoas que são trabalhadoras desse ramo também são pessoas como qualquer uma outra, e nem sempre era isso que eles queriam estar fazendo. A indústria de filmes adultos é um ambiente onde essas fantasias sexuais escondem muitas realidades que nem sempre ou quase nunca ficamos sabendo, pois muitas pessoas pensam que esse é um trabalho dos sonhos, e é aí que muitas das maiores mentiras são contadas. As mulheres que trabalham nesse ramo são as maiores vítimas aqui, pois são submetidas a cenas e situações que, mesmo sendo uma encenação, se tornam um objeto de uso predatório sexual e de mera satisfação masculina. E isso faz relação direta com o que acontece daqui pra frente, pois quando Papiko encontra uma pessoa desconhecida vítima de um acidente, ela tentou ajudá-lo e essa pessoa acaba implantando um dispositivo no seu punho que lhe dá a habilidade de ficar gigante junto com um DVD e acaba morrendo ali mesmo. Na verdade, esse dispositivo possibilita algumas coisas a mais, outras habilidades no caso, mas que serão exploradas mais adiante. No entanto, a sua habilidade de ficar maior é algo que vai ser explorado nas produções dos filmes que ela faz, onde mais uma vez Papiko se torna objeto de exploração sexual. Mulher grande com vários homens se deliciando no seu corpo enorme. Existe uma obra do Milo Manara que é inspirada em Viagens de Gulliver que se chama Gullivera, que recria essa história a partir de uma personagem feminina, e é uma história que ilustra uma crítica em cima disso relacionada ao uso e abuso do corpo feminino. Tanto que isso é algo que ajuda a mente do diretor de filmes da Papiko a ter mais ideias para a criação de novos projetos. E isso também é algo que aparece nessas produções de filmes adultos hoje em dia. Ainda mais com temas onde vemos cenas de mulheres mais corpulentas, tanto em altura quanto em tamanho físico, estarem ficando mais em alta com temas e situações das mais diversificadas possíveis, com atrizes como Abigail Morris, Sophia Rose, Samantha Smith, entre muitas outras. Mas agora vamos mudar um pouco o foco aqui, porque precisamos tratar de algo que acontece logo adiante e é o que vai dar mais sustentação para novos argumentos aqui, que é o surgimento da IT, que é a sigla para Enjoy the End, que nada mais é do que um site de votações públicas que sugere a decisão de acontecimentos inusitados que se realiza no dia seguinte. Algo que lembra muito, por exemplo, o programa Você Decide, onde os espectadores votavam por meio de ligações para qual final a história deveria ter. Já nos dias de hoje, você vota para qual idiota continua dentro de uma casa e no final quem é que vai ficar com os recursos de doação de um programa que usa a imagem de pessoas em estado de vulnerabilidade para arrecadar dinheiro, né? E um desses acontecimentos que acaba sendo decidido pelo público são uma chuva de dejetos, ou no português correto, uma chuva de merda que infesta a cidade inteira. Sim, uma tempestade de bosta incontrolável que deixa a cidade com um ar de banheiro químico de carnaval em um dia de chuva. Aí você pensa, né? Pra que isso afinal? É muito importante prestarmos atenção nisso porque aqui temos uma metáfora muito bem aplicada pelo autor. Essas coisas que acontecem como essa chuva ou uma pessoa específica aparecer correndo sem roupa pela cidade ou também um terremoto acontecer são consequências nossas, pois quando nos deparamos com o absurdo não entendemos como que aquilo pôde acontecer, porque indiretamente é uma culpa do ser humano, onde alguns se questionam sem saber como que isso aconteceu e outros que se deixam levar pela situação sem questionar sobre esse absurdo, apenas tendo uma percepção do espectador e reagindo dessa mesma maneira como a grande maioria.
A poluição e o desmatamento trazem consequências de catástrofe e problemas ambientais. E é tão hipócrita da nossa parte perguntar por que isso acontece, pois a nossa parcela de culpa também tá ali. E encaramos isso como se não fizesse sentido para nós ou que isso é algo fora da realidade. Situações como essas podem ser encaradas como hipocrisia social, onde nos deixamos enganar pela situação mesmo sabendo de onde vem a culpa. E o pior é que ainda assim muitos negam aquilo como se fosse algo criado por alguma corporação conspiratória ou procuram desculpas em pessoas e figuras totalmente desconectas desses fatos. A verdade é que o ser humano se tornou algo de estudo e observação de si próprio, que se recusam a acreditar que aquilo que eles deram vida acabou se tornando algo maior do que eles. Bom, isso parece meio estranho, eu sei, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer mais adiante. Pois algo interessante também que acontece um tempo depois de uma situação de mal entendido entre Papiko e Yoko Yamada é que, em uma noite em que ele foi chamado até a casa dela, pedido de ajuda dela mesma para explicar sobre o dispositivo e o DVD, o namorado dela encontra eles no apartamento onde ela estava sem roupa e gigante. A briga aconteceu, Papiko e o namorado terminam e sim, depois de muito tempo, Rei pede Papiko em namoro. E sim, ela aceita. Aí vocês já pensam, né? Ah, vai vir coisa aí. Sim, ele perde a virgindade dele com ela e durante a sua relação o rei Yoko Yamada chora. Papiko acha estranho no começo, mas ela aceita, pois ela nunca havia sentido aquilo também. Amor de verdade. Alguém aceitou como ela é, sem se importar com sua profissão e com o seu passado. Porém, existe um problema. Papiko tem 24 anos e ele tem 17. Mas este será um segredo dos dois, mas por quanto tempo será? Os dois começam a namorar, a ter uma vida de segredos e ambos continuam com suas vidas. Yoko Yamada segue os seus estudos e Papiko continua com os filmes, porém com menos frequência, pois agora ela encontrou alguém com quem ela realmente quer estar, pois ele a respeita e não questiona ela sobre o seu trabalho, tanto que agora eles transam mais do que o habitual, usando também a habilidade do tamanho da Papiko. O tempo passa e a ET age novamente, onde o acontecimento da vez é um deus da destruição invadindo a cidade com a missão de reduzir a população do Japão para 10 milhões de habitantes. Não muito longe dali, em um país que começa com estados e termina com unidos, também está tendo um ataque de um monstro gigante. E lá, existe alguém que está lutando com esse monstro. De onde surgiu? Quem é esse homem? E tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, ao invés das pessoas correrem em primeiro momento e buscar por segurança, o que elas vão fazer? Letra A, 10 flexões. Letra B, tomar um copo d'água. Letra C, vão refletir sobre a vida e descobrir que são um bando de insignificantes e aceitam seu destino com a morte, pois Deus abandonou a humanidade depois que James Cameron resolveu fazer Avatar 5. Ou letra D, todos estão corretos. Me dá um copo d'água! Acertou se você disse letra 5. Eles começam a filmar e a tirar fotos desses bando de urubu. Sim, porque em uma situação de maior precariedade e risco iminente, o que importa é o like. Ganhar a atenção das pessoas em situação de vulnerabilidade, independente do caos que esteja acontecendo, seja em uma guerra civil ou em um bombardeio, ou até mesmo em um demônio comedor de mundos invadindo seu planeta. O importante é interagir e se alimentar da carniça social. E no meio dessa invasão, o rei está com sua família dentro de um viaduto preso por conta dos destroços, onde dificulta sua comunicação com a Papiko por celular, onde ela se vê desesperada e preocupada e sai de encontro a ele, aumentando seu tamanho e encarando o monstro sozinha. Onde em uma estratégia de ataque ela diminui o seu tamanho, entra no monstro e cresce de dentro para fora do modo que estraçalha ele. Coisa que a Marvel não quis fazer com o Homem-Formiga, Hiroya Oko fez e a série The Boys também. Após essa enorme batalha, eles se reencontram, ela conhece a família dele, eles se reencontram de novo, porém é óbvio que ela acaba chamando a atenção de autoridades do país. E adivinhe, ela acaba sendo presa e no meio disso as redes sociais começam a ferver, tanto com comentários de pessoas defendendo a sua atitude quanto os covardes que se utilizam de uma máscara chamada anonimato para destilar o seu ódio a ela, também conhecidos popularmente como incel, odiadores de mulheres, haters, virgão, red pill ou só mais um mal educado que não levou tapa na cara por falta de respeito. Porém, isso não se estende somente a ela, mas também aos acontecimentos onde eles lamentam por locais que não tiveram destruição o suficiente ou que passaram ileso. Vocês entendem a gravidade desse tipo de pensamento agora? E algo que é ainda pior, ela é condenada à morte por assassinato em massa e insurreição. Mas as coisas mudam porque a ET ainda está nativa, né?
E dessa vez, inúmeros OVNIs são vistos no céu e logo em seguida, inúmeras pessoas grandes e gigantes aparecem e começam a devorar e a matar pessoas. Calma, não vamos misturar as coisas. E claro, por conta disso e muito apelo das redes sociais e da população, a Pápico tem a chance de provar o contrário de sua condenação, sendo enviada para combate e assim provando que ela realmente é uma heroína, salvando o Japão novamente, enquanto a ET cria outra votação para ela ser desmembrada em combate. É até interessante em dizer que a posição que os demônios seguram ela é algo bem sugestivo, uma homenagem, o que não acaba acontecendo. Nem o desmembramento e nem a homenagem, pois ela dá o seu melhor arregaçando os monstros de dentro para fora mais uma vez. E além disso, também foi condecorada com uma medalha de honra pelo ministro, além de que agora ela está submetida a estar no pelotão de frente dos ataques de qualquer monstro que apareça atacando novamente, o que ocasionalmente lhe torna uma celebridade, e agora ela também decide abandonar o emprego de atriz pornô. E quando Pápico e Rei se reencontram, algo estranho acontece. Uma voz misteriosa começa a falar direto do celular de Yoko Yamada, que diz o seguinte: nós vamos pesquisá-la e analisá-la. Queremos saber mais sobre a senhorita. A senhorita é muito mais interessante do que os outros humanos. Particularmente interessante. E aqui, meus caros, mais um tema é levantado. As IAs. Até que ponto elas são confiáveis? Elas são realmente úteis ou são um sistema que está cada vez mais se tornando autoconsciente ao ponto de invadir a nossa privacidade que já não nos pertence mais? Quer fazer um teste? Fale sobre um determinado produto perto do seu celular, do seu notebook ou até mesmo perto da sua Smart TV ou do seu console de videogame. Alguns minutos depois, entre na internet e veja os anúncios que aparecem para você. É certeiro que vão aparecer uma enxurrada de anúncios relacionados ao que você estava falando, independentemente do que seja. Aliás, lembram quando eu disse que o ser humano se tornou algo de estudo e observação de si próprio e que se recusam a acreditar que aquilo que eles deram vida acabou se tornando algo maior do que eles? Bem, é isso que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tentando lutar contra programas que estão invalidando profissionais, criando condições de economizar o tempo de CEOs com trabalhos que levariam meses e ao mesmo tempo prejudicando os trabalhadores de inúmeras áreas como desenhistas, dubladores, roteiristas, designers, entre outros. Criando com isso inúmeras greves e revoltas generalizadas, assim como acabou acontecendo com a greve dos roteiristas em 2023. E isso é só o começo de algo maior que está por vir. Mas continuando. Pápico agora é uma celebridade e atriz, mas não mais de filmes adultos. Ela também é garota propaganda, modelo e se tornou aquilo que todo mundo almeja, alguém bem sucedido e de valor e reconhecido. Porém, quase não tem tempo para Yoko Yamada, mas ele não se importa com isso, pois sabe que ela é o amor de sua vida e que isso faz parte da sua nova rotina. E com isso ela faz uma enorme surpresa para ele. Ela acaba programando uma viagem para os dois ficarem juntos em uma pousada de férias. Tudo está tão perfeito e calmo, né? Tá bom demais. Vamos destruir isso? Ok. Nos Estados Unidos aparece outro demônio tão poderoso e intenso que é capaz de induzir as pessoas por ondas enérgicas invisíveis a ficarem em um estado de humor deprimido, fobia generalizada e induzindo as pessoas a cometerem suicídio. E para tudo piorar, esse demônio possui uma resistência tão enorme e tão grande que ele acaba recebendo um tiro de um míssil nuclear e mesmo assim ele não é destruído. Ainda não tá ruim? Então tá. Durante uma relação sexual entre Rei e Pápico, a camisinha acaba estourando. Sim, ela é engravida. Ainda não é o bastante? Ok, temos mais. O caso de Pápico estar namorando um menor de idade cai nos ouvidos e olhos da mídia. E, que é uma cereja do bolo, o demônio atravessa os continentes e chega no Japão. E acho que já falei demais. Pois a partir daqui já vão aparecer os viajantes do tempo e muitas outras coisas vão acontecer. E mesmo com todo esse resumo ainda ficou muita coisa de fora, gente. Porque realmente essa é uma obra que vale muito a pena, mesmo ponderando as coisas mais importantes que acontecem, ainda assim outros acontecimentos não foram trazidos para vocês, porém para vocês poderem tirar as suas próprias conclusões, pois essa obra precisa ser descoberta. E se você já leu essa obra, deixe nos comentários a sua opinião, o que vocês pensam a respeito desses temas que são trabalhados aqui, e ponderem outras coisas que ficaram de fora, mas tente não entregar muita coisa para não estragar a experiência de quem quer ler a obra. Eu ainda pretendo trazer um vídeo sobre esses assuntos e me aprofundar mais neles, principalmente sobre a indústria de filmes adultos, pois acho muito importante esse debate sobre toda essa fantasia falsa e como ela distorce uma realidade que destrói o que realmente é o sexo. Deixem comentários, falem sobre outros assuntos, mas como eu sempre falo, sempre com educação. E antes de vocês irem, tem 3 vídeos aqui, 2 são de dicas, um é sobre mangás que vocês perderam de ler e que são muito bons, outros é de dicas de bandas que eu recomendo muito vocês conhecerem, e também tem esse aqui onde eu falo um pouco sobre as editoras nacionais e os problemas que mais afetam os leitores nos dias de hoje.
Muito obrigado por verem esse vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Bebam água, se cuidem. Beijo bela, abraço fera e tchau. Ah, só mais uma coisa. A Pápico morre.